hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a trilogia Millennium. Terminei de ler Millennium finalmente. Esse vídeo aqui na verdade é um complemento de um vídeo que eu fiz há 2 meses atrás sobre o primeiro livro e o primeiro filme também. Eu falei só sobre o filme americano, né, o filme hollywoodiano, porque eu não gostei dos filmes suecos, tá? Pode ser por N motivos, eu não estou acostumada com cinema sueco, enfim, não gostei. Não gostei nem das atuações, da escolha de elenco, enfim, eu vi tanta gente elogiando lá o elenco e eu realmente não gostei nada. Eu cheguei a assistir até o segundo filme, o terceiro eu nem quis ver. Mas enfim, o vídeo em que eu falei do primeiro livro tá lá embaixo pra quem não viu ainda. Então vamos lá. No mês passado eu terminei de ler o segundo volume, que é A Menina que Brincava com Fogo. E essa semana passada, né, eu terminei de ler A Rainha de Castelo de Ar. E na sequência eu já peguei a biografia do Stieg Larsson, que foi a única biografia dele que eu encontrei em português, tá? Que é esse aqui, A Verdadeira História do Criador da Trilogia Millennium. A gente vai conversar sobre esse livro aqui. Bom, quem viu o primeiro filme sabe que eu adorei o primeiro livro, apesar dos pesares, porque esse livro aqui ele tem altos e baixos, tá? Não é um livro perfeito, tá longe de ser o melhor livro da minha vida, enfim, mas é um livro que te instiga a continuar a leitura. Então, apesar de, assim, ele chega no clímax e aí ele fala assim, pera um pouquinho, e aí ele vai explicar outras coisas, ele passa 200 páginas explicando outras coisas, e aí ele retoma a ação, enfim, ele usou mais ou menos essa, não posso dizer que é fórmula, porque os 3 livros são bem diferentes, tá? Então eu diria que o primeiro livro, ele é um romance clássico de mistério policial, basicamente isso. Já o segundo livro, ele é mais assim, um livro de investigação forense, tá? Então o foco é, enfim, logo no começo do livro já acontece um crime, e aí, enfim, você tem lá toda a investigação da polícia e tal, seguindo as pistas, né, de tudo o que aconteceu, então tá mais pra CSI, assim, esse segundo volume. E o terceiro é mais um livro de espionagem, então você tem vários espiões ali de diversas agências diferentes investigando, se não o mesmo crime, crimes adjacentes que vão levar à solução do grande problema que nós temos aqui nos 2 volumes. Ah, sim, faltou dizer que o primeiro livro, ele tem uma história que dá pra gente dizer que é uma história à parte. Então essa história aqui tem começo, meio e fim dentro deste volume. Os 2 próximos volumes contam a mesma história. Então, se você leu o segundo livro e conseguiu parar de ler Millennium, parabéns, tá? Porque ele termina de um jeito assim que você precisa saber o que vai acontecer depois. E a resposta só tá no terceiro livro. E aí, assim, eu preciso dizer pra você que se você não leu os livros, nem viu o filme ainda, mas tem interesse, leia os livros primeiro e só depois vai ver o filme americano. Porque o que acontece? No primeiro filme, eles já dão um mega spoiler do segundo livro. Então, assim, existe toda uma busca por uma determinada informação ali, que a Lisbeth chama de todo o mal, né? A Lisbeth é a protagonista desses livros. Ela acaba chamando de todo o mal. E aí você não sabe o que é o todo o mal, né? Você só vai saber no final do livro. E no final do primeiro filme, a gente sabe o que é o grande mal. Então, mas que spoiler foi esse, David Fincher? Tô sem entender até agora, mas enfim, vai perder um pouco a graça. Você já viu o filme, vai perder um pouco a graça aqui, o segundo livro, tá? Falar um pouquinho sobre o autor. Ele morreu aos 50 anos de idade, ele teve lá um ataque cardíaco fulminante no trabalho. Ele era um workaholic, ele trabalhava direto, enfim, passava semanas no escritório dele e achava muito estranho os funcionários dele que queriam ir para casa e não queriam ficar lá trabalhando, enfim, ele era esse tipo de pessoa. Na juventude, ele foi um cara totalmente engajado, então ele era mega preocupado com os problemas não só ali da Suécia, mas ao redor do mundo. Esse livro aqui, gente, ele é o seguinte, ele é vendido como a verdadeira história do criador da trilogia Millennium, certo? Olha lá o subtítulo. Só que esse livro aqui, ele é curto, ele tem 250 páginas, só que eu diria pra você que 150 páginas são sobre a história da Suécia e as outras 100 páginas são de informações sobre o autor. Então eu fiquei bastante decepcionada com esse livro. Eu andei dando uma olhada na Amazon, existem outras biografias dele que eu acredito que sejam infinitamente melhores. Se você quer saber sobre o autor, terminou esse livro aqui e eu continuo não sabendo quase nada sobre ele. As informações que tem nesse livro aqui eu poderia facilmente ter
coletado ali do Google mesmo e acabou, de repente o Google tá até mais completo do que esse livro aqui. Esse autor aqui, o Jan-Erik Peterson, eu tô falando de qualquer jeito porque ele é sueco e eu não falo sueco, tá bom? E enfim, aceitem. Ele é jornalista também e ele foi um dos caras responsáveis pela primeira edição dos livros do Stieg Larsson. E ele faz nesse livro aqui exatamente o que Stieg Larsson faz nos outros livros. Ele faz o seguinte: existe lá a trama X e existem as pessoas envolvidas nessa trama X. E aí alguns capítulos começam contando pra gente a história desse personagem e a gente não faz ideia de qual é a função desse personagem na história, a gente vai saber só lá pra frente. Então, principalmente o terceiro livro eu vi o vídeo da Isa, do Lido Lendo, ela fez um mapinha com os nomes dos personagens. E eu devia ter feito o mesmo, porque eu me perdi. Chegou uma hora que eu já não sabia mais quem era quem, e são todos aqueles nomes suecos dificílimos, você fica sendo quem é esse cara? Aí você tem que tentar lembrar quem é ele na história. E a gente tem que aceitar porque isso aqui era o estilo dele, né? Ele apresentava os personagens dessa forma e só lá na frente você montava o quebra-cabeça, né? Então o que esse autor aqui fez nessa biografia? Ele foi contando tudo o que permeava ali a Suécia, o momento histórico em que esses livros foram publicados. Então ele vai fazendo... Então primeiro ele apresenta um grande panorama histórico da Suécia, tá? É bem mastigadinho mesmo, quem se interessar vai ter que procurar alguma coisa além disso daqui. Mas é bacana, eu que não conhecia absolutamente nada da Suécia, fiquei até um pouco espantada ao saber que a Suécia é meio que um reduto dos neonazistas. Então assim, o Stieg Larsson quando jovem, ele lutava contra isso, ele tinha lá um fanzine que ele escrevia textos contra os neonazistas e tudo mais. Então aquela família de velhinhos maluca, né, que aparece no primeiro livro, e todos eles têm lá um certo envolvimento com o nazismo, foi baseada em pessoas mesmo da Suécia ali, que de repente ele tinha conhecido, olhando nos jornais. Enfim, essa vontade toda dele de denunciar essas coisas que aconteciam ali no seu país o levaram a fundar uma revista, né, que é muito semelhante à revista Millennium, que basicamente cuida de denunciar problemas políticos e corrupção e coisas do tipo. Ele tinha uma vida tranquila, mas ele nunca tinha dinheiro sobrando. Só que um belo dia ele decidiu, bem assim mesmo, ele decidiu que ele ia escrever um livro policial e ficar multimilionário. Então ele começou a trabalhar nessa série Millennium, que a princípio seriam 10 livros, só que ele acabou falecendo antes de entregar o manuscrito do terceiro livro. Eu vi muita gente dizendo que acha que esses livros só fizeram sucesso porque ele faleceu antes... Então, ele faleceu antes de entregar o manuscrito do terceiro e antes do primeiro livro ser publicado. Mas o que aconteceu é o seguinte, nesse livro aqui a gente vai ter uma ideia também de como é que funciona a literatura, né, o mercado literário lá na Suécia. Eles consomem muito livros policiais, então assim, os grandes escritores de lá são escritores de livros policiais. Então, a princípio, os livros do Stieg Larsson eram simplesmente mais um livro policial no mercado, certo? Porém, qual é o diferencial desses livrinhos aqui? A protagonista, a dona Lisbeth Salander, que é sensacional, que é aquela cyberpunk, hacker, antissocial e tudo mais, e ela é espetacular, tanto nos livros como nos filmes. E todo mundo que lê esses livros acaba se apaixonando pela Lisbeth Salander. Eu mesma achei ela sensacional, queria ser amiga da Lisbeth. Para criar essa personagem, o Stieg Larsson lançou mão de um recurso assim um tanto quanto inusitado, né? Bom, existe uma personagem de livros infantis que é muito famosa. Aqui no Brasil, eu já, passeando em livrarias, eu já vi os livros dessa personagem, que é a Pippi Meias Longas, tá? Que aparentemente é uma menina, não sei se ela é órfã, mas ela é uma menina independente dos adultos. Então ela vive a vidinha dela, faz as coisinhas dela de acordo com o que ela acha que é certo, o que é errado. É mais ou menos isso a história dessa personagem. E o que ele fez foi imaginar como seria essa Pippi Meias Longas quando crescesse. Então toda essa coisa da autossuficiência, de não preciso de ninguém, a Lisbeth traz, né? E traz também algumas características físicas da personagem. E eu achei isso bem criativo, assim, bem diferente, né? Como se você imaginasse, sei lá, um personagem infantil do Monteiro Lobato depois de adulto, né? Enfim, escrevesse um livro sobre isso. Então tá aí, esse é o grande diferencial, além de... então, os livros tratam de problemas sociais e políticos da Suécia e tudo mais, e ele manjava muito disso. Então ele era um jornalista que dedicava a sua vida a denunciar esse tipo de problemas. Então existe um fundo de verdade em todos esses personagens. Esses livros estão longe de ser perfeitos, a tradução desses livros aqui está longe de ser perfeita. Eu peguei assim alguns exemplos aqui. Eu não quero nem tocar nesse assunto porque o pessoal dessa editora aqui ele é bem sensível com relação ao que eu digo aqui. Mas eu sei que pelo menos algumas partes desses livros aqui foram traduzidas do inglês, porque são erros muito
comuns da tradução, sabe, de inglês para português. Eu não vou lembrar agora em qual livro é. Não, é no terceiro livro, em que você tem um boxeador que está tentando ajudar a Lisbeth. E ele está perseguindo o carro em que um bandidão lá está sequestrando a namorada da Lisbeth Salander. Ele atende o telefone e aí alguém pergunta pra ele, onde é que você está? E aí ele diz assim, eu estou num carro com a namorada da Lisbeth. Só que ele tá sozinho no carro, ele tá seguindo o carro. Então aí eu sei que em inglês existe a expressão I'm on fulano, que quer dizer que você tá na cola do fulano, entendeu? Então, erros assim me fazem acreditar que esses livros foram traduzidos do inglês e não direto do sueco, como eu andei lendo por aí. Tá na cara que esses livros foram traduzidos assim, vai, traduz aí que a gente precisa lançar logo esse negócio. Porque tem erros assim de português mesmo, erros de transcrição, assim, enfim, de expressões, tá? Eu vou deixar o vídeo da Isa lá embaixo, em que ela menciona também algumas coisas desse tipo. E pra vocês verem que não sou só eu, tá? Eu não tenho mania de perseguição com essa editora. É simplesmente... É que me irrita demais o descuido que certas editoras têm com livros que são best-seller. Eles fazem de qualquer jeito porque eles sabem que vai vender, sabe? Então, por exemplo, no terceiro livro, eu cansei de ver... Eu não sei se a Isa comentou isso, eu acho que não. Eu cansei de ver pessoas mordendo o lábio inferior, sabe? Aliás, eu só vi personagens mordendo tanto o lábio inferior nos livros dos 50 Tons de Cinza. Mas, de qualquer forma, como eu não sei falar sueco, né, eu dependo das traduções. Esses livros me foram emprestados pela linda da Jéssica. Jéssica, muito obrigada. Se não fosse você, eu ia demorar mais, sei lá, uns 5 anos pra poder ler esses livros. E eu adorei. Essa semana mesmo eu já vou postar pra você de volta os seus livrinhos. Apesar da chuva que ele tomou no primeiro dia, eles foram super bem cuidados, tá bom? Fica a dica pra vocês de livros muito bons. Ah, aliás, a respeito dessa coisa desse livro ser falho, né? Não é um livro perfeito. Foi a primeira incursão do Stieg Larsson no mundo da ficção, né? O Mário Vargas Llosa fez um comentário sobre isso. Aliás, é dito aqui num dado momento que pessoas, olha lá, pessoas como Mário Vargas Llosa, Christopher Hitchens e Karsten Jensen não gostaram de Milênio e meteram pau, hein? E aí eu vou ler aqui um comentário que o Mário Vargas Llosa fez a respeito desses livros. Então, olha só. É possível um romance ser falho e excepcional ao mesmo tempo? Essa pergunta foi feita pelo romancista peruano Mário Vargas Llosa. A resposta é, sim, na verdade é possível. Os romances de Stieg Larsson não são notavelmente bem escritos e sua estrutura está longe de ser perfeita. Mas tais observações são irrelevantes, porque há algo mais em ação. Uma espécie de força narrativa primitiva atraindo o leitor para todas essas histórias e tangentes inesperadas e sedutoras. Essas narrativas de opressão e vingança, como os romances clássicos do século XIX de Dickens, Dumas, Victor Hugo, a pessoa lê por ler, porque quer mesmo é que o livro nunca chegue ao fim. Como é possível um romancista estreante conseguir tal coisa? Essa pergunta talvez jamais seja respondida. Então, apesar do Mário não ter gostado muito aí da Millennium, ele reconhece o seu valor. Se ele reconhece, por que a gente não reconheceria, não é mesmo? Então fica a dica aí pra vocês de livros muito bons, tá? Que vão te prender a atenção, você vai querer saber o que vai acontecer, mesmo quando ele chegar nesse ato de 200 páginas de sei lá o quê. Você vai querer passar logo essas 200 páginas pro próximo capítulo em que vai ter alguma coisa da Lisbeth, certo? Sensacional, gostei muito de ter lido esses livros, gostei muito de ter conhecido um pouquinho do autor. Esse livro aqui, gente, sinceramente, se você quer saber alguma coisa sobre o Stieg Larsson, vá ao Google. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, de compartilhar, favoritar, um beijo pra todo mundo, até mais!